as 2 aulas do mesmo tema em uma semana. Então, a gente hoje, em vez de fazer Geografia do Brasil, a gente vai continuar com a Geografia Geral. E logo após essa aula, eu vou colocar uma enquetezinha e eu peço que vocês respondam para ver se a gente faz uma semana o mesmo assunto, como a gente fez essa, ou se a gente volta na forma como a gente estava antes, tá bom? Então, eu voltei um slide aqui para relembrar um pouco do que a gente estava falando. A gente estava falando sobre países desenvolvidos e subdesenvolvidos, países centrais e países periféricos, também chamados, né? E alguém conseguiu assistir o documentário que eu tinha comentado? O Absorvendo o Tabu? Alguém conseguiu ver? Eu acho que eu não consegui assistir. Você não encontrou ele, Emily? Ou só não deu tempo mesmo, correria? Não deu tempo, mas eu vou tentar assistir. Tenta sim, é bem legal. Quem conseguir assistir no final de semana, tem 26 minutos. E ele ganhou o Oscar, inclusive, em 2018, como melhor curta-metragem, acho que é isso. É bem legal, gente, e entra muito nessa questão aqui, que eu vou retomar do slide, sobre apresentar alto nível de industrialização aos países subdesenvolvidos e industrializados, um alto grau de investimento externo, mas convivem com estruturas sociais arcaicas. Então, o que o documentário traz, por exemplo, sobre a pobreza menstrual, como a gente tinha comentado, né? Na Índia, que é o segundo país mais populoso do mundo, hoje tem 1,3 bilhão de pessoas lá, é que apenas 10% das mulheres da Índia utilizam absorvente. 10%, gente. Vocês têm ideia disso? E não é debatido o tema lá. Muitos homens não sabem o que é menstruação. Por exemplo, elas são... Sim, tem na Netflix. Ele é da Netflix, Letícia. Pode ser que você tenha assistido mesmo. Ele é bem curtinho, chama Absorvendo o Tabu. É bem interessante, né? E quem não conseguiu assistir e puder. E os homens não sabem o que é menstruação. E as mulheres, isso está muito ligado a religiões também, né? Em muitas religiões, as mulheres, quando elas menstruam, elas são tidas como sujas. E elas não podem frequentar vários espaços, como os templos religiosos e outros espaços públicos. Então, olha só, vai muito de encontro a isso, né? Convivem com uma estrutura social arcaica, apesar da elevada industrialização, né? Então, é muito importante a gente se atentar a essas questões sociais. Obviamente, a gente tem que respeitar as diferenças culturais, até que isso não interfira nos direitos humanos da outra pessoa, né? Então, como que está a saúde dessas mulheres? Elas higienizam o local onde elas menstruam? Elas têm uma atenção voltada à saúde do órgão reprodutor delas, da vagina delas? Isso tudo tem que ser debatido. A gente tem que debater isso quanto sociedade. Os homens não saberem o que é menstruação. Até hoje, em muitos lugares, a gente está em uma cidade do interior, as pessoas não falam sobre menstruação, as mulheres ou os homens, as pessoas todas no geral. Isso vai de encontro também com uma estrutura social arcaica, não simplesmente falar de menstruação, mas a gente debater assuntos que são imprescindíveis na vida de algumas pessoas, né? Por exemplo, das mulheres. Isso acontece todo mês com elas. Isso é saúde pública. A gente precisa falar sobre a saúde das mulheres, por exemplo. Saúde dos homens, incentivar absorventes em locais públicos, por exemplo. Tem vários lugares que tem isso. Ou campanhas igual a gente tem as campanhas de prevenção ao câncer de próstata, campanhas de prevenção ao câncer de mama. Entende como isso tudo está ligado a uma estrutura social? Então, por isso que eu estou me atentando mais a esse caso,
porque é chocante, né? 10% das mulheres usarem absorvente. E é só para a gente ter uma noção. Mas a gente falando de estrutura social, a gente está falando desde isso, desde a saúde, até os assuntos que são debatidos como um todo, seja política, seja preconceitos, enfim, qualquer assunto em âmbito social. E esse documentário é muito interessante por conta disso. Se a gente for falar da independência da mulher, se a gente for falar dos países que são mais machistas, por exemplo, eles também são os países menos desenvolvidos, a maioria deles. Tipo, sei lá, os países onde tem mutilação do órgão genital feminino. São países que não são nem subdesenvolvidos, praticamente. Então, a informação, como eu tinha trazido da aula passada, o conhecimento, o acesso à educação está muito ligado também às estruturas sociais de um país. E isso tudo define se ele é um país desenvolvido ou subdesenvolvido. Então, não tem como desvincular uma coisa da outra. Não tem como desvincular a educação, a saúde, a taxa de natalidade, a taxa de mortalidade, o nível de industrialização, porque uma coisa está ligada à outra. O estudo é a base delas, por exemplo. Então, era isso que a gente estava falando, que os países subdesenvolvidos eles não são super industrializados, mas eles possuem destacável base industrial, eles produzem uma renda superior à renda da atividade primária, mas mesmo assim eles não são tidos ainda como desenvolvidos, principalmente por essa questão social, que geralmente há uma desigualdade social muito grande, e também por eles comportarem mais multinacionais e não fazerem multinacionais. Eles terem uma Samsung, por exemplo, uma Apple, uma Samsung no país deles, mas eles não criarem uma nova marca, entendeu? Eles não desenvolverem uma indústria e assim criar uma nova multinacional ou transnacional, que é o nome mais utilizado hoje em dia. Então, avançando. Eu levantei a mão, sem querer. Pode falar, Gabriel. As indústrias instaladas em Formosa, Singapura, Malásia, Coreia do Sul e Hong Kong são praticamente indústrias japonesas que foram implantadas nessas áreas em razão de uma série de vantagens, mão de obra barata, baixos preços dos terrenos, ausência de legislação contra a poluição, baixos impostos e facilidades para exportação e para remessa de lucros. Então, esse é outro ponto muito importante dos países subdesenvolvidos. Geralmente, eles têm a mão de obra muito mais barata, porque a gente não tem esse setor ainda desenvolvido, então a gente não vai ter leis que protejam os trabalhadores, a gente não vai ter uma legislação que vigore favorecendo o meio ambiente, ou então favorecendo os próprios cidadãos, que seriam as leis trabalhistas, baixos impostos, porque a terra não tem um valor agregado como num país desenvolvido, que as empresas disputam alguma empresa que vai ocupar esse lugar, né? Esse lugar nesse país. Agora, num país que é subdesenvolvido, ou mais periférico ainda, que não seja um país emergente como a Índia, o Brasil e esse que a gente está falando, vai ser mais barato ainda, vai ter menos interesse ainda. Então, vai ser muito interessante para essas empresas, por fazer tudo muito mais barato, explorar muitas vezes os trabalhadores e lucrar. Eles lucram pra caramba, porque aí você produz a mesma quantidade ou mais, já que a terra é mais barata. Eu vou fazer minha empresa maior, já que é mais barata, e eu boto mais funcionário lá dentro, não preciso pagar o que eles realmente valem, o que eles realmente precisam, e eu lucro muito mais. Olha só que ótimo. Para o patrão, claro, né? Isso se a gente nem falar sobre acidente de trabalho, por exemplo. A quantidade de acidente de trabalho que existe nesses lugares. Mas, enfim. Aqui eu peguei umas fotos chiques desses países que cita aqui. Bonito, né? Até a gente vê o que está por trás. As indústrias da América Latina sofrem grande influência norte-americana, enquanto na África do Sul a maior influência é europeia.
Neste último grupo de países industrializados, há uma diferença básica em relação aos asiáticos, já que neles existe maior mercado consumidor e boa parte da produção industrial se destina ao consumo interno. Então, os países subdesenvolvidos na África do Sul, as empresas que tem nesse país subdesenvolvido, que é a África do Sul, elas são de maioria europeia. Só que lá não tem um mercado consumidor tão grande. A África do Sul, eles usam um termo que é a África Branca, porque lá foi colonizado, muito fortemente colonizado por ingleses. Então, o idioma principal na África do Sul é o inglês britânico, e é o local onde mais tem pessoas brancas na África, no continente africano inteiro. Tanto é que muita da cultura local se perdeu, graças a essa colonização tão grande. É onde ocorreu o apartheid, que a gente vê muitas fotos de bebedouro para pessoas, qual é o termo que eles usavam? Pessoas de cor e pessoas brancas e por aí vai. Isso século passado, em 1980, 1990. Então, mesmo assim, sendo um país com uma diferença cultural muito grande, muitos dos produtos produzidos na África do Sul, eles não conseguem vender tanto lá dentro. Então, as empresas da Europa produzem lá e vendem para o resto do mundo, sei lá, para o Brasil ou para outros países. Já as empresas multinacionais que existem na Ásia, na China, na Índia, na Malásia, no Iraque, sei lá, em qualquer lugar da Ásia, geralmente o que produz ali já vende no próprio país. Então, o que produz de peças da LG já vende no próprio país, não precisa ser exportado, entendeu? Existem ainda no terceiro mundo países semi-industrializados, como Chile, Uruguai, Venezuela, Colômbia, Egito, Zimbábue. Então, a gente tem os países industrializados, os semi-industrializados, países subdesenvolvidos industrializados, países subdesenvolvidos semi-industrializados e países só subdesenvolvidos. Então, essas divisões são importantes quando a gente vê destacado, porque a gente consegue ter uma noção do parâmetro do país. O Brasil ser um país subdesenvolvido, industrializado e emergente, a gente já consegue ter um âmbito de comparação grande. A gente está sempre entre as principais economias do mundo, a gente está em blocos econômicos importantes, como o G20, a gente faz parte do Mercosul e por aí vai. Então, a gente consegue ter um parâmetro legal de que países subdesenvolvidos e industrializados, nessa lógica de mundo que a gente vive, é importante porque a gente está tentando melhorar as condições aqui. Por mais que explore outras pessoas, tirando essa questão social um pouco de lado. Mas a gente consegue usar disso de parâmetro para outros. Se a gente ouvir falar de um país só subdesenvolvido, a gente vai saber, tá, então ele realmente só produz matéria-prima e vende. Agora, um país subdesenvolvido semi-industrializado, tá, ok. Não é igual um Brasil, por exemplo, que já dá para viver da renda das multinacionais. Então, é um país que está ali, está começando a lucrar um pouco das empresas que existem no país, mas ainda precisa muito da matéria-prima. Precisa muito vender a matéria-prima para os países ricos, para os países desenvolvidos. Então, é um pouco sobre isso, sobre os países subdesenvolvidos ou periféricos. E a gente vai falar agora um pouco sobre a teoria dos mundos. Quando a gente fala primeiro mundo, país de primeiro mundo, de segundo mundo, de terceiro mundo. A gente vai falar um pouco sobre isso. Esse termo foi muito utilizado de 1945 a 1990, que é o período da Guerra Fria, né? Então, a teoria dos mundos é uma perspectiva econômica. Alguém tem alguma dúvida até aqui? Algum comentário? Quer falar alguma coisinha sobre os países subdesenvolvidos e desenvolvidos? Pode enviar no chat ou ligar o microfone.
que se você estiver digitando e eu continuar, pode continuar digitando, que a hora que você escrever, eu paro e volto, tá bom? Sem problemas nenhum. Então, eu vou seguir aqui. A teoria dos mundos é uma perspectiva econômica que visa classificar os países com base em 3 níveis de desenvolvimento. Essa teoria era mais adequada para explicar a correlação internacional econômica entre os anos de 1945 e 1990, que era o período da Guerra Fria. A gente vai entender o porquê era mais adequada nesse tempo. Hoje em dia, ela é considerada obsoleta. Obsoleta é quando algo não serve mais, mas mesmo assim utiliza, você viu? A gente já falou disso várias vezes. Mas está muito ligado à ideologia política da época, né? Do socialismo e do capitalismo, da polarização do mundo. Mas mesmo assim a gente acaba utilizando, a gente ouve até em jornal. Então, o primeiro mundo, ele é formado por países de economia capitalista e elevado grau de desenvolvimento econômico, como os Estados Unidos, o Japão, o Reino Unido, a França, a Alemanha, a Itália, a Holanda e o Canadá, por exemplo. Falando em Canadá, no fim da aula a gente pode falar disso. Muito triste o que está acontecendo lá, né? Acho que todo mundo viu. Recentemente, Singapura, por causa da dinamização de sua economia e melhoria das condições sociais, ascendeu à categoria de país desenvolvido. Então, aqui, ó, a gente pode falar que os países de primeiro mundo, como a gente viu, há pouco foi terça-feira, mas acho que foi agora há pouco. Os países desenvolvidos são os países de primeiro mundo. Então, elevado nível social, a gente tem uma economia muito boa, a gente tem uma industrialização bacana 10, a gente tem condições sociais ótimas para se viver ali, a gente tem baixa taxa de mortalidade infantil, a gente tem alta expectativa de vida. Então, esses são os países de primeiro mundo. Posso falar que esses países de primeiro mundo são os países desenvolvidos ou os países centrais? Sim, posso falar. Então, essa definição, tentando se ajustar aos dias de hoje, seria isso. Os países desenvolvidos também são os países de primeiro mundo. Tudo bem? Os países... vou ler essa pergunta para a aula gravada. Professor, a Letícia mandou. Professor, não entendi muito bem a diferença entre países subdesenvolvidos e emergentes. Os países emergentes são os países subdesenvolvidos que estão industrializados, que estão emergindo para chegar nos países desenvolvidos. Emergindo é crescendo, é tentando alcançar esse local. Então, o Brasil, por exemplo, ele é um país subdesenvolvido, industrializado, que está, ou seja, é emergente, é sinônimo, que está chegando, está visando chegar em um país desenvolvido. O que ele precisa para isso agora, falando de Brasil? Ele precisa melhorar suas desigualdades sociais, ele precisa do investimento em educação, por isso que ele não é um país desenvolvido ainda, mas ele é um país emergente, a gente está trabalhando para chegar lá. Então, essa não é uma diferença. Os países emergentes, eles são uma classificação dos países subdesenvolvidos. Então, são os países subdesenvolvidos industrializados, que eles estão querendo chegar lá e ser um país desenvolvido. Deu para entender mesmo? De nada. Qualquer coisa, pode chamar aí. Já os países de segundo mundo, os seus componentes dos países de segundo mundo, quem faz parte dele, são países de economia planificada, ou seja, lembra que a gente falou lá atrás? Economia centrada, tudo na mão do Estado, o Estado distribui essa renda de forma igualitária e por aí vai. Essa é o ideal que aconteça, né? Mas o que aconteceu na União Soviética, por exemplo, é o Estado, as pessoas que tomam conta do Estado, corromperem o sistema, ou seja, roubar, distribuir de forma desigual a grana e tudo mais, que aí não deu certo, né? Então, como a ex-União União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, então seria a Polônia, a Hungria, a Romênia, a Bulgária e outros.
Os países desse grupo, hoje, estão abandonando os princípios socialistas para adotar princípios capitalistas. Então, a gente falou disso lá na aula de socialismo, que muitos deles não são mais considerados socialistas, porque eles estão abrindo a economia para o mundo, eles estão começando a fazer parte da União Europeia, para ter o euro, tendo o euro, faz parte de uma economia aberta, de um mercado aberto para o mundo, então aí já não é mais país socialista. Então, por isso que é obsoleto esses termos hoje em dia, entendeu? Porque não temos mais país de segundo mundo, né? Gente, o que acontece? Eu tô sozinho em casa, meu cunhado chegou, e ele tocou a campainha. Eu vou abrir para ele. Um segundinho, tá bom? Calma aí. Pronto, voltei. Agora, os países de terceiro mundo seríamos nós. Deste grupo fazem parte países capitalistas subdesenvolvidos, atrasados socialmente e economicamente, em razão de suas relações comerciais desfavoráveis com os países do primeiro mundo. Então, é tudo que a gente falou até agora, né? Aquelas dívidas que os países subdesenvolvidos vão fazendo com os países desenvolvidos. Ó, te empresto uma grana agora. Joga uma empresa aí minha. Vai ser bom para o povo aí do seu país. Aí é dívida atrás de dívida e a gente fica nessa relação desfavorável. Normalmente, eles exportam seus produtos, em geral matérias-primas, a baixo custo, e importam produtos industrializados e tecnologia a um custo elevado, agravando um quadro de pronunciada desigualdade social. São membros do terceiro mundo, entre outros, Brasil, Argentina, México, Índia, Egito e Arábia Saudita. Então, terceiro mundo, quem são os países subdesenvolvidos? Tudo bem? Qualquer dúvida já sabe, né? Aí a gente tem também os países não alinhados do terceiro mundo. Então, essa divisão aqui do terceiro mundo seriam os países subdesenvolvidos, certo? Aí a gente tem uma nomenclatura, uma organização que são os países não alinhados do terceiro mundo. O que é isso? A partir de 1949, a tensão entre o capitalismo e o socialismo conduziu o mundo a uma polarização ideológica entre as superpotências expoentes de cada um dos sistemas. Os Estados Unidos, com o capitalismo, e a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, a URSS, do socialismo. Ao mesmo tempo, os países dependentes, pressionados e acuados, sem condições de escolha própria, começaram a lutar por maior autonomia política. Então, era uma polarização muito grande. Era cobrado de todos os países um posicionamento. E aí? Você está do lado da União Soviética ou você está do lado dos Estados Unidos? E aí? Você vai para lá ou vai para cá? Quem você vai apoiar nessa guerra? Nessa guerra sem armas, né? Foi uma polarização ideológica, uma guerra sem armas, né? Mas era cobrado fortemente isso tudo. Além de essa época ter sido uma época de grande desenvolvimento industrial, tecnológico, principalmente tecnológico. Então, foi nessa época que o homem foi à Lua, pelos Estados Unidos. Foi nessa época que levaram o primeiro animal para fora do planeta. Foi a cadela Sputnik, se não me engano. Para isso, eles precisavam de ajuda de outros países. Não foi sozinho que os Estados Unidos conseguiu fazer o homem chegar à Lua lá. Eles precisam de outros países apoiando eles para ter matéria-prima e etc e tal. Só que aí, teve alguns países que falaram assim, parça, assume seus BO aí, deixa eu no meu canto, tô suavão aqui no meu canto, não quero fazer parte dessa bagaça, tá bom? Não tá bom, não. Aí eles não queriam aceitar isso. Aí eles
encontraram amigos que não queriam fazer parte desse BO, e eles se alinharam. E falaram assim, a gente vai ser os países não alinhados do terceiro mundo. É isso. Quem gostou, gostou. Quem não gostou, problema seu. E assim, em 1955, em Bandung, na Indonésia, um grupo de 29 países deu início à Organização dos Países Não Alinhados do Terceiro Mundo. Hoje, que são mais de 100 países, basicamente com os seguintes objetivos. Maior autonomia de decisão político-econômica, porque se eles ficavam presos a sou do time capitalista, sou do time socialista, eles não tinham essa liberdade. Então, maior autonomia, direito de não participar do confronto entre as potências, apoio aos movimentos de libertação nacionais, controle dos recursos naturais dos países do terceiro mundo pelos respectivos governos, ou seja, não vamos explorar mais esse povo do primeiro mundo aí, eu quero mais autonomia para eu conseguir assumir meus BO sozinho e fazer minhas indústrias sozinho. Era pelo menos a ideia deles. A luta contra o imperialismo, o colonialismo, a ocupação, a dominação e agressão e agressões externas, pressões políticas, diplomáticas, econômicas, militares e culturais, bem como contra toda forma de dominação, dependência ou intervenção direta ou indireta. Eles eram tudo, né? Era para dominar o mundo. Infelizmente, a maioria deles tiveram que ceder um pouco, né, para esse país de primeiro mundo após a Guerra Fria, nos dias de hoje. Eles têm que se adaptar ao mercado hoje em dia, né? Mas olha que lindo isso. Até vontade de chorar lendo tudo isso, né? Contra o imperialismo, colonialismo, ocupação. Mas, enfim, esses são os ideais dos países não alinhados do terceiro mundo. As conquistas, infelizmente, têm sido pequenas, pelo fato de que os países membros dependem do capital estrangeiro, tendo, portanto, limitada, em maior ou menor grau, a independência de suas ações. Se eu dependo da grana de fora, se eu dependo da grana do mundo, se eu dependo do Banco Mundial, por aí vai, eu não vou poder meter o louco assim e falar assim, ó, não quero colonialismo, não quero... Não. Aí você tem que acabar cedendo, né? Mas essa era o ideal dos países não alinhados do terceiro mundo. Bom, gente, essa é a aula de países centrais, ou países envolvidos, países subdesenvolvidos ou periféricos, a teoria dos mundos e os países não alinhados do terceiro mundo. Alguém quer fazer alguma pergunta antes da gente ir para os exercícios? Algum comentário? Eu não tive nenhuma dúvida. Oi? Nenhuma dúvida. Obrigado por responder, Emily. Que bom que você não está com dúvida. Não precisa ter vergonha, tá? Podem me procurar em outros lugares, se vocês preferirem. Bom, vamos lá para a gente resolver um primeiro exercício. Então, é da UECE, eu acho que é a Universidade Estadual do Ceará. A respeito do subdesenvolvimento, é correto afirmar que... Como vocês querem que eu faça? É a primeira vez que a gente vai resolver exercícios juntos, né? Vocês querem que eu dê um tempo para vocês mandem a resposta aqui no chat, ou a gente só... Eu vou lendo e falando, ó, essa daqui não, por isso... E a gente resolve. A gente tem 6 minutos. Alguém? Alguma sugestão? Tá bom, então. Essa eu vou deixar para vocês responderem. Vamos lá. A respeito do subdesenvolvimento, é correto afirmar que o subdesenvolvimento é uma situação socioeconômica caracterizada por dependência econômica e grandes desigualdades sociais? B. Antes de serem países desenvolvidos, Inglaterra, França, Bélgica e Alemanha passaram pelo subdesenvolvimento. C. Neste final de século, a principal contradição da ordem mundial é o conflito leste-oeste, isto é, entre os países ricos e os países pobres. D. As disparidades socioeconômicas entre os países surgem com as grandes navegações.
século XV e século XVI. Daí se formando os países subdesenvolvidos. Mandem no chat, gente, não tem problema nenhum. Quem mais? Quem dá mais? Quem dá mais? Só a Emily aqui. Bianca Sola, Bruna, Jéssica, Larissa, Laísa, Letícia, Lucas, Maria, Rebeca, Ronei, ou Ronei, não sei, desculpa, não sei pronunciar o seu nome. E Sara Costa. Muito bem, gente, é a A mesmo. Por que que não é as outras? Antes de serem países desenvolvidos, Inglaterra, França, Bélgica e Alemanha passaram pelo subdesenvolvimento? Não. A Inglaterra não. A Revolução Industrial começou lá, então não está correta por isso. Ela sempre foi uma potência, sempre dominando as grandes navegações, o colonialismo. A Inglaterra colonizou os Estados Unidos, por isso que eles falam inglês. Então, não. Neste final de século, a principal contradição da ordem mundial é o conflito leste-oeste, isto é, entre os países ricos e os países pobres. A divisão entre os países ricos e os países pobres é norte-sul. Então, se a gente for pegar os países mais ricos, que a gente falou lá, até hoje, os países desenvolvidos, Canadá, Estados Unidos, América do Norte, Inglaterra, Itália, Alemanha, Europa, norte do mundo. Se considerarmos a Rússia, que não é, mas está no norte também. Então é isso. A gente só tem um país que ele é muito rico e está no sul, que seria a Austrália. Mas é isso. Não é leste-oeste, e sim norte-sul. E D, as disparidades socioeconômicas entre os países surgem com as grandes navegações. Não. Sempre existiu as disparidades socioeconômicas. A gente começou a aula lá atrás falando sobre isso. Que sempre existiram diferenças socioeconômicas entre os locais. Na Grécia Antiga e por aí vai. Então é a A mesmo, gente. É isso aí. Arrasaram. Olha, agora, quem que tá atento, hein? Vamos ver. O planisfério a seguir retrata uma tendência recente da regionalização do mundo, que é... Ai, gente, essa daqui é grátis, né? Mas é caiu no vestibular. A, do norte rico e do sul pobre. B, do capitalismo e do socialismo. C, do G7 e do G77. Dos desenvolvidos e em desenvolvimento. Do bloco do Mercosul e do NAFTA. É claro que é a A, né, gente? Muito bem, parabéns. Acabei de falar. Então, por que que não é as outras? Do capitalismo e do socialismo? Não, hoje em dia, quase todos os países são capitalistas, né? A gente tem algumas exceções como Cuba, como a China, então teria que estar todos os países numa cor e em outra. Do G7, G77. Não existe G77. Só o G7. Mas G77 não existe. Dos desenvolvidos e em desenvolvimento, não seria todos esses países incluídos em desenvolvidos. Então, não. Dos blocos do Mercosul e do NAFTA? Não. Mercosul são os países, a gente vai ver na aula de blocos econômicos. São os países que fazem parte... são aqui da América do Sul, são só eles. Que, inclusive, a gente está mudando as placas do carro para a gente ter livre circulação entre esses países. A gente não vai precisar mais parar na alfândega nesse país. Então, errado. E, obviamente, é do norte rico e do sul pobre. Tudo bem? Eu acho que dá tempo da gente fazer mais uma rapidinho. Ih, essa aqui é grandona. Vou ler com vocês. Em 1999, o Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento elaborou o Relatório do Desenvolvimento Humano, do qual foi extraído o trecho abaixo. Nos últimos anos da década de 90, o quinto da população mundial que vive nos países de renda mais elevado,
1/5 das pessoas que viviam nos países de renda mais elevada tinha 86% do PIB mundial, enquanto o quinto de menor renda, apenas 1%. 82% das exportações mundiais tinha esse 1/5 dos países ricos, enquanto o quinto menor de renda tinha apenas 1%. 74% das linhas telefônicas mundiais, enquanto o quinto de menor renda apenas 1,5%. 93,3% das conexões com a internet, enquanto o quinto de menor renda apenas 0,2%. A distância da renda do quinto da população mundial que vive nos países mais pobres, que era de 30:1 em 1960, passou para 60:1 em 1990 e chegou a 74:1 em 1997. De acordo com esse trecho do relatório, o cenário de desenvolvimento humano mundial nas últimas décadas foi caracterizado pela diminuição da disparidade entre as nações, B, diminuição da marginalização de países pobres, C, inclusão progressiva de países no sistema produtivo, D, crescente concentração de renda, recursos e riqueza, ou E, distribuição equitativa dos resultados das inovações tecnológicas. Oi, professora Natália, você me dá um minutinho, por favor, só para eu resolver esse exercício? D? Vocês acham que é a D? Vamos lá, vamos lá. Muito bem, gente, vocês estão ótimos. Diminuição da disparidade entre as nações. Poxa, gente, o texto inteiro está falando da disparidade entre elas, né? Olha isso aqui, olha essas diferenças, é chocante, né? Diminuição da marginalização de países pobres? Não, pelo contrário, eles estão mais marginalizados ainda do acesso à internet, por exemplo. Inclusão progressiva de países no sistema produtivo? Não estamos falando disso. Distribuição equitativa dos resultados das inovações tecnológicas? Quando a gente fala de equidade, a gente garantir condições iguais para pessoas em situações diferentes, como a cota. A cota é uma medida equitativa. As pessoas de escola pública não têm um estudo equiparado às pessoas de escola particular, então a gente tem cota para pessoas de escola pública, para resolver esse problema. Não é isso que está acontecendo, né? Qual que é o dado aqui? Se 93,3% das conexões com a internet fazia parte de 1/5 das pessoas do país mais rico, a equidade não está existindo aqui, né? Bom, tem mais um exercício que aí vocês podem tentar resolver, tá lá no slide que eu já mandei para vocês. E é isso. Eu agradeço demais pela aula. Obrigado por terem interagido comigo. Espero que vocês tenham gostado. Aí, como falei no começo da aula, vou deixar o questionário para vocês falarem se vocês preferem dessa forma como foi essa semana ou da forma como a gente vinha fazendo até então. Lembrando que, independente da forma que a gente tiver, eu vou estar fazendo exercícios no final das aulas, tá bom? Vou tentar. É isso, gente. Professora Natália, obrigado por esses 4 minutos. E um ótimo final de semana para vocês. Se vocês puderem assistir o documentário ou qualquer outra coisa aí. Sextou, gente. Aproveitem em casa.